Glorioso Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grandioso Deus, aleluia. Meus amados irmãos, é com alegria que eu desejo saudar-lhes com a paz do Senhor. Graças damos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui em sua casa e desta feita podermos comemorar mais um ano do encontro de varões aqui da igreja de Cosmópolis. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Alcides Balarim, também o pastor Osiel Galdino e o pastor Cláudio Magalhães, que são os homens a qual Deus confiou a responsabilidade de cuidar deste grande rebanho. Deus abençoe a igreja na pessoa dos vossos pastores, os coordenadores do evento e todos os irmãos que estão aqui participando deste conclave espiritual. Certo é que nós sairemos daqui esta noite mais abençoados do que chegamos. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Deixa eu ver aqui, isso. Aqui eu sou meio corcundo, e aí eu fico me inclinando aqui, mas esse aqui vai me ajudar. Muito obrigado pela gentileza. Deus abençoe os irmãos. Queridos, eu quero, nesta oportunidade, convidar-lhes para um texto na palavra do Senhor. Se vocês puderem comigo compartilhar, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo de número 36. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero informar-lhes que ao final do culto, eu não sei se lá ou se aqui ao lado, os meus materiais estarão à disposição. Quem quiser levar um material de qualidade para sua casa para enriquecer o seu conhecimento bíblico e espiritual, nós estaremos lá. Você pode passar a adquirir, levar para sua casa. A inflação está altíssima, mas o meu material não inflacionou, está R$10. Então você passa lá, leva um material de qualidade e vai estar abençoando a sua vida ou a vida de outra pessoa. Pastor, não tenho dinheiro, mas eu tenho uma maquininha de crente lá, passa débito, crédito, e de repente pode acontecer algum milagre de passar de presbítero, de pastor. Vamos fazer o teste, né? Aqui até o final pode acontecer muito milagre. Se eu sentir, eu posso fazer algumas doações. Eu ainda não senti nada, mas vai orando que até o final eu posso sentir, tá bom? Passe lá e nos abençoe. Atos capítulo de número 9, versículo de número 36. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, depositaram-na num quarto alto. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isto conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Se você puder, feche a sua Bíblia e repita comigo, diga as características. Diga mais forte, as características da igreja que precisamos. Diga forte, as características da igreja que precisamos. Como eu estou falando aqui a uma classe de obreiros, digamos assim, na sua maioria varões, temos aí algumas irmãs, mas possivelmente não são neófitas na fé. Eu estou falando a domésticos na fé, e eu acredito que esse texto ele veio como algo de Deus para o nosso coração, e eu acredito que o Espírito Santo quer nos revelar alguma coisa aqui.
O livro de Atos ele é conhecido como o livro da igreja primitiva. Quem escreve o livro de Atos é Lucas. Lucas não teve a oportunidade de acompanhar o ministério de Jesus, mas acompanha ministérios de homens como Paulo, como outros homens que fizeram parte integral da força da igreja, e que alguns historiadores e teólogos acreditam que o livro de Atos ele pode ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas ele também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque toda a ação do Espírito Santo ela se desencadeia no livro de Atos. Se não, vejamos, o Espírito Santo desce no cenáculo onde os discípulos estão reunidos aguardando uma promessa que Jesus havia dito: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa profecia se cumpre por conta de que Joel também já havia profetizado que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, os novos e os velhos profetizariam, teriam visões, e este cumprimento se dá no capítulo de número 2. Quando isto acontece, a efusão do Espírito se manifesta no cenáculo no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, houve um clamor dentro de Jerusalém, porque ali os crentes foram despertados para o trabalho missionário. Então a igreja saiu poderosa nos 4 cantos da terra. Havia gente ali dos gregos, haviam pessoas entre os romanos, havia gente de todas as nações que estavam reunidos, porque era uma festa judaica, e a grande concentração de povos que estavam ali fez com que o grande clamor, o barulho do Pentecoste, da manifestação espiritual que se deu dentro daquele cenáculo, foi tão grandioso que as pessoas foram até lá ouvir o que estava acontecendo. E eles ouviam os crentes falar na sua própria língua universal. Houve 2 fenômenos ali. Todos nós sabemos que os crentes falavam na língua dos nativos, dos que estavam ali, das suas próprias línguas, evangelizando e falando que Jesus era o Senhor e que Ele salvava, batizava no Espírito Santo e levava para o céu. E também havia a manifestação de línguas espirituais, das quais os crentes falavam. A partir de então, houve um marco importante para a igreja primitiva. O Espírito Santo preparou esta igreja, e os historiadores aqui, eles começam a acreditar que, partindo deste princípio, nós podemos chamar o livro de Atos não só de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Que se o Espírito Santo preparou os crentes, selou eles com evidências de novas línguas, os dispersou para o campo missionário, levou eles para Samaria, Jerusalém, confins da terra, e se tornaram poderosos, sem tanto recurso como nós temos nos dias de hoje. Alguns escritores dizem que eles transtornaram o mundo e chegaram até nós com a palavra do Evangelho. Então foram homens poderosos. O escritor aos Hebreus também chega a dizer que esses homens são tão poderosos e tão cheios de autoridade que eles transtornam o mundo com a força do Espírito que estava neles. Eles apagaram força de fogo, taparam boca de leões, entraram dentro de covas e nada detinha esses crentes. Eles eram poderosos. A Bíblia descreve aqui série de fatos e acontecimentos que esta igreja poderosa realiza. Então o Espírito Santo prepara esses crentes. Aqui nós vamos ver que na igreja primitiva, além do Espírito Santo também comissionar os missionários, o Espírito Santo é quem separava os diáconos, separava homens na qualidade de Estevão, que não só exercia o trabalho da diaconia, porque tem gente na igreja que recebe um cargo e ele só consegue fazer aquilo que lhe foi dado. Ele não é pau para toda a obra, ele só consegue exercer aquilo que lhe foi dado. Mas Estevão não, Estevão, além de ser um diácono poderoso, também era pregador do Evangelho. Pregou diante do Sinédrio com tanto poder, com tanta graça, e quando aqueles que vinham para o apedrejá-lo, o céu se abriu diante de Estevão e ele bradou dizendo: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus assentado à sua destra. E isso comoveu. O texto também vai nos falar que
esta igreja primitiva tem um diácono poderoso que é Filipe. Filipe é um diácono tremendo na igreja de Pedro, ele opera grandes sinais, ele também está inserido no contexto da evangelização desta mulher que nós acabamos de ler. Enfim, a igreja de Pedro também era uma igreja tão poderosa que na igreja de Pedro o Espírito Santo matou gente. Imagina se o Espírito Santo continuasse matando gente como matou na época do culto de Pedro. O texto diz que é um casal, eles têm uma fazenda, eles vendem aquela propriedade, como a igreja primitiva tinha tudo em comum. Ao vender aquela propriedade, eles perceberam que o valor era muito significativo, até porque quando foi vendida aquela propriedade, a moeda que imperava ali era a moeda dos romanos, e a crise deles era mais ou menos a crise que nós estamos passando nos dias de hoje. Os romanos colocavam os pés sobre os ombros dos judeus e eles tinham que pagar impostos altíssimos. Então, quando eles perceberam que o dinheiro que eles tinham em mãos era um valor significativo, mas eles já tinham prometido, Ananias combinou com Safira e disse: vamos deixar metade aqui, ninguém está vendo, Pedro também não está vendo, a gente deixa a metade aqui e leva o restante para os pés dos apóstolos. É possível que fosse um culto de ceia, e aí eles vão levar. Quando eles chegam no culto para depositar a oferta nos pés de Pedro, primeiro vem Ananias, disfarçado, fazendo como se nada tivesse acontecido. Quando ele chegou, o Espírito tomou Pedro e Pedro disse: você mentiu, e porque você mentiu para o Espírito Santo, você vai morrer. Ele caiu, morreu. Tinham jovens prontos na igreja, já cuidaram de fazer o enterro daquele homem. Daqui a pouco vem Safira, como se nada tivesse acontecido, e ela também não sabia que seu marido tinha acabado de ser enterrado. E o texto diz que quando Safira chegou, ela vem endossando a mesma mentira, e Pedro olha para ela e diz: você não sabe o que aconteceu, mas eu tenho um negócio para te contar. Teu marido mentiu, eu já sei que a metade da propriedade ficou na tua casa, e Deus não aceitou a sua oferta, e por isso, pelo mesmo caminho que foi teu marido, vai você. E ela caiu também, e houve temor na congregação. Já pensou se o Espírito Santo matasse no dia de hoje? Não ia acontecer? Mas a graça de Deus, ela nos abraça. Enfim, esta igreja é tomada de um sentimento poderoso. É um sentimento em que havia piedade, caridade, dons espirituais. Essa igreja também não estava envolvida apenas nos dons, ela também desfrutava dos frutos do Espírito. Porque tem gente que ele é muito cheio dos dons espirituais, mas ele não tem fruto do Espírito. E dom é uma coisa, fruto é outra. Tem gente que pula, grita, sapateia, fala a língua, corre no corredor, mas não tem amor, não tem piedade. E o texto nos diz que essa igreja ela é revestida de dons e ela é revestida de fruto. Ela é uma igreja que cresce. Tanto é que no seu último capítulo, Lucas chega a dizer que essa igreja aqui ela é tão poderosa que a história dela não termina. Ela não termina. Se você ler no último capítulo, você vai observar que neste capítulo 28, o último versículo, ele mesmo escreve: e eles seguiam pregando o evangelho do reino com toda a autoridade e com todo o poder, sem que houvesse impedimento. Ei, eu quero dizer aos irmãos que estão aqui nesta noite que uma igreja cheia de poder, nenhum tipo de crise pode parar uma igreja envolvida com a pregação da palavra. Nenhuma crise política, nem crise social, nem crise cultural, nada, nenhuma crise pode parar uma igreja imbuída de um sentimento espiritual e comprometida com o evangelho. E esta igreja é uma igreja comprometida, ela é uma igreja marcada. E aí o texto nos diz aqui na igreja de Pedro, que Pedro está na região de Jope. Pedro tinha cuidado desta região. Esta região era uma região portuária. A região de Jope era uma região conhecida por conta do comércio. O comércio era altíssimo ali, porque todas as embarcações que passavam por Jope desembarcavam ali. Então todo o material que era importado e exportado passava pelo porto de Jope. O porto de Jope era um porto antigo,
era um porto do mundo antigo, desde a época de Jonas, quando Deus falou para Jonas para ir à cidade de Nínive. Ele pega navio no porto de Jope e toma uma embarcação para Tarsis. Segundo alguns historiadores também conta que a rainha de Sabá usufruiu de serviços do porto de Jope, e o caminho que ela faz para ir para Jerusalém, ela também passa pela região de Jope, porque ela vinha com toda a sua comitiva para visitar o rei Salomão, quando ela tem um mal súbito dentro da casa de Salomão, porque ela fica assustada com o tamanho da grandeza que tinha dentro da casa de Salomão. Então era uma região que nessa época aqui, em que a igreja está pregando, evoluída, a evolução cultural, a evolução econômica era muito grande. Aí a Bíblia fala aqui que aparece uma mulher, é esta mulher aqui, no capítulo 9, o versículo 36, que Lucas vai falar sobre ela. Primeiro, ela começa aqui com o conceito de discípula. Não se sabe quem é que ganha ela para Jesus, mas alguns historiadores acreditam que quem foi o pregador aqui principal foi Filipe, porque Filipe, além de cuidar da diaconia, pregava. Então eu já quero deixar um recado aqui: quem canta também pode pregar, quem prega também pode orar, quem ora também pode evangelizar. Não se detenha apenas naquilo que você faz, você pode granjear mais frutos para o reino de Deus. O reino de Deus, ele requer pessoas que tenham capacidade para fazer muitas coisas, sejam habilidosos. Deus nos chamou para sermos habilidosos. Tem gente que senta numa cadeira, ele encosta-se em uma posição e ele se acomoda. E o pior problema é um crente acomodado, acomodado na sua própria postura, acomodado no seu próprio cargo, acomodado na sua própria posição. Mas hoje o Espírito Santo aqui vai nos soltar, vai nos dar liberdade, vai nos fazer poderosos nele, cheios da graça, para recebermos autoridade, para fazermos a diferença. Bendito o nome do Senhor. E essa mulher aqui, o texto não fala como ela é evangelizada, mas ela aqui, ela recebe a palavra, e ela é judia, ela vai pregar o evangelho. Pedro tem tanta confiança nela, que coloca ela como discípula. Este termo discípulo é muito importante, porque a palavra discípula vem do hebraico, que significa aquele que é submisso, ou seja, aquele que está abaixo, aquele que está subordinado. Que discípulo não manda, discípulo não dá ordem, discípulo não estabelece, discípulo obedece. Pergunta para quem está do teu lado aí: você é discípulo? Pergunta para ele aí: você é discípulo? Discípulo obedece. E tem hora que a gente tem dificuldade de obedecer, porque parece que a gente sabe mais do que o mestre. Esse era o problema de Pedro. Pedro era pescador, Jesus não era pescador. E aí o texto diz que Pedro era pescador, filho de pescador, e um dia o mestre chegou, e aí Pedro está pescando e pescou a noite toda. Jesus olhou para Pedro e falou: pescou alguma coisa aí? Ele disse: pesquei nada. Jesus falou: joga para o outro lado. E aí ele, na postura de pescador, esqueceu que era discípulo, disse: eu lancei a rede, foi a noite toda. Mas ele esqueceu que ele não podia exercer a profissão de pescador, e que ali agora ele era discípulo, e quem estava falando com ele mandava nas águas e nos peixes. Então vira para quem está do teu lado e diga para ele: deixa de ser teimoso, discípulo, obedece. Obedece. Obedece que a porta vai abrir. Obedece que o milagre vai acontecer. Obedece que a muralha vai cair.
O problema nosso é que a gente sabe muito da cultura, conhece muito da sociologia, conhece muito da teologia, a gente sabe muito dos fundamentos, mas com Jesus não é pela razão, é pela fé. E a fé não se explica, a fé não se pega, a fé é abstrata. Jesus olhou e disse: Pedro, eu estou te mandando, você lançou para esse lado, mas joga lá. E aí o texto diz que ele jogou. Quando ele jogou, aleluia. Obedece, discípulo, que você vai ter resultado. Então ela aqui é discípula de Pedro. Ela está sendo discipulada. Então, discípulo é aquele que está abaixo, é aquele que está submisso, é aquele que está obedecendo. E aí Pedro colocou ela como responsável por este culto aqui. A cidade era uma cidade famosa, era uma cidade de alta população. Então tinha muita gente, tinha um número considerável de pessoas ali na cidade de Jope. E aí Pedro vai para Lida, porque como ela era uma obreira, uma discípula eficiente, Pedro deixou ela lá e foi para a cidade de Lida. Só que aí ela vai cuidar de um trabalho por detrás dos bastidores. O texto diz que ela vai ser costureira. Porque tem gente que quando vai receber uma missão, ele quer só receber a maior cadeira. Vai fazer o congresso, pergunta para alguém: e eu vou ser o quê? Vai ser o diretor, aí ele quer. Vai ser o chefe da recepção, aí ele quer. Vai ser aquele que vai dirigir o culto, aí ele quer. Mas se disser: você vai ficar na segurança, ah não. Não dá. Mas ela não quis um posto grande, ela ficou por detrás dos bastidores. E a arma que ela tem na mão é poderosa o quanto ela se estivesse na frente. Porque não importa a arma que tu usa, importa é o poder que está sobre a tua cabeça. Não importa se tu canta, não importa se tu prega, não importa se tu ora, não importa se tu profetiza, não importa se você visita, não importa se você vende pastel, não importa se você arruma as camisetas, não importa se você limpa o banheiro, mas se você faz com poder. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: exerça com poder aquilo que lhe foi dado. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo vai levantar gente com poder aqui. Um exército com poder. Quem precisa desse poder, levanta a mão aqui nesta noite. E o texto vai dizendo que ela está na cidade de Jope. E por ela estar na cidade de Jope, ela decide trabalhar com uma classe de pessoas que não eram favorecidas. Quem eram? As viúvas. Havia até uma discussão, porque Pedro e Paulo instituiu diáconos também para cuidar da caridade, para fazer o cuidado das viúvas, porque as mulheres eram muito desprezadas até hoje. As mulheres, elas eram muito abandonadas na classe dos judeus. Você sabia que quando um judeu vai orar, ele ora agradecendo por não ser mulher, porque o judeu é preconceituoso. Eu sei que tem algumas irmãs aqui, e as irmãs fiquem sabendo. Na sinagoga, eu estou vendo algumas irmãs sentadas ali nas primeiras cadeiras. Numa sinagoga de judeu, uma mulher nunca sentará na primeira cadeira, porque é um desrespeito. A mulher sempre sentará atrás na sinagoga. A mulher também não pode ler a Torá. Quem lê a Torá para a mulher é o marido dela. Na sinagoga, as mulheres precisam estar caladas. Até no culto de Paulo, que Paulo ensinou, disse: mulheres estejam caladas. Elas não tinham esta liberdade. Aí essa mulher aqui, ela vai trabalhar dando essa liberdade. Jesus foi o único que quebrou os paradigmas para as mulheres. Porque quando Jesus chegou, Jesus foi logo para a casa de Maria. E o texto diz que quando ele vai para a casa de Lázaro, que era o irmão de Maria, ele vai lá e Maria ficou tão interessada em ouvir Jesus, que ela deixou roupa, deixou casa, deixou louça, deixou tudo. Enquanto Marta estava cuidando das coisas,
Maria sentou aos pés e Jesus ficou lendo sobre Isaías, Jeremias, sobre todos os profetas. E Marta se atribulou e disse: Senhor, não te dá que a minha irmã deixa eu nos cuidados e só eu aqui correndo? Jesus disse: Marta, tu estás atarefada, mas eu estou quebrando um paradigma, porque a tua irmã escolheu a melhor parte e dela nunca mais vai ser tirada. Um judeu é muito preconceituoso. O judeu, quando vai orar na sinagoga, ele agradece a Deus dizendo assim: Pai, eu te agradeço porque nasci macho, não nasci cachorro e também não nasci mulher. Esse é o agradecimento do judeu. Então o judeu é estigmatizado. A mulher é estigmatizada na sociedade dos judeus. Aí vejam vocês que as mulheres viúvas, elas eram mal assistidas. Elas não eram bem assistidas. Aí essa mulher aqui, ela começa a fazer o trabalho da manutenção de vestir as viúvas com túnicas. Repita comigo, diga: o papel da igreja. Diga forte: o papel da igreja é vestir pecador. A gente faz tudo. A gente faz congresso, a gente faz evento, a gente faz festa, a gente compra uniforme, a gente faz simpósio para obreiro, mas a missão principal da igreja é vestir pecador. Por isso que Jesus disse: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que é isso? É vestir o indivíduo com graça. Você sabe que o evangelho é a única palavra que vem de Deus capaz de mudar o comportamento do homem. Eu estou aqui pregando, e se eu descesse esse microfone aqui para perguntar aos irmãos aqui da onde muitos desses vieram, nós íamos ouvir coisa aqui que ia arrepiar o pelo do corpo. Ia ter gente aqui que ia contar dizendo: pastor, eu vim de um mundo tenebroso, eu vim do meio das drogas, eu vim do meio da prostituição, eu vim do meio do carnaval, do meio da mentira. E quem foi que te alcançou? A palavra de Cristo através do evangelho, que vestiu o pecador. Tinha gente aqui que a polícia não resolvia o problema dele, nem os alcoólicos anônimos resolviam o problema dele. Chegou aqui nu, porque o pecador, quando entra na igreja, ele entra nu. O pecado tira do pecador o seu brilho. O pecado tira do pecador, do indivíduo, a sua roupagem, tira a vergonha, tira o escrúpulo, tira a saúde. Mas quando ele chega aqui, a igreja veste ele. Quem matava, não mata mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem prostituía, não prostitui mais. Quem mentia, não mente mais. Agora está vestido com a Bíblia na mão, indo morar no céu, cidadão de Deus. Oh glória, oh glória. Vira para quem está do teu lado e diga: você só está aqui porque a graça te vestiu. E o apóstolo disse: isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque tinha gente melhor do que eu para estar aqui, tinha gente melhor do que vocês para estar aqui. Mas como a graça não escolhe cor, tamanho, cultura, nem raça, nem beleza, a graça foi na tua casa, entrou na tua cidade, dentro dos teus irmãos, e disse: esse não, e olhou para você e disse: vem, vou te usar, vou te encher, vou te marcar. É você. É por isso que tem gente que range os dentes e não entende porque você está aqui. Mas não é porque você quer, é porque a graça te chamou. Diga para quem está do teu lado aí: chamou, está chamado.
escolheu, está escolhido. Preste atenção. Olhe para cá. Aí essa mulher aqui, ela está fazendo um trabalho em benefício das viúvas. Ela está cuidando das viúvas. Só que o segredo aqui está no nome dela. Ela tem um segredo. Porque Lucas não colocou ninguém aqui no texto que não fizesse parte de um contexto espiritual. Se você ler o livro de Atos cuidadosamente, os irmãos irão perceber que todos os personagens que estiveram aqui foram pessoas que contribuíram para a igreja primitiva de maneira poderosa e que desenvolveram um papel muito importante no ministério. E aí você sabe que o nome dela é Dorcas. O nome dela é Dorcas. Ou seja, o judeu, ele, na verdade, muitos deles, eles falavam pelo menos 3 idiomas. Primeiro idioma de um judeu, aramaico. Segundo idioma de um judeu, hebraico. Terceiro idioma de um judeu, grego. O judeu aonde ele ia, ele falava. O hebraico muito pouco, porque o hebraico era familiar. O aramaico, perdão. O aramaico era de parente para parente, de família. Jesus falou muito pouco em aramaico. Jesus falou pouquíssimas vezes em aramaico. Jesus falou em aramaico quando estava na cruz. Jesus falou em aramaico quando estava na casa de Jairo. Pouquíssimas vezes Jesus falou. O hebraico se usava mais. E o grego era para o comércio. E aí ela tem um nome, que o nome dela é Dorcas, traduzido para o hebraico que é Tabita. E o nome Tabita tem tudo a ver com o comportamento dela. Porque o nome dela, chamado Tabita, tem um simbolismo e um significado de servo ou gazela, que é um animal do campo. Aí a gente logo fica perguntando, que tipo de crente que Deus quer, ou que tipo de igreja que Deus espera para fazer a diferença? Está aqui nessa mulher. A resposta está aqui. O nome dela é Tabita, que Tabita traduzido do hebraico quer dizer servo. O servo, a gazela e a corça é da mesma família, são animais da mesma família. E aí a gente olha para o Velho Testamento, a gente vai ver que Deus fez uma lista de animais de sacrifício. Quando Deus estabeleceu a lista do sacrifício, Deus chamou Moisés e disse para Moisés: Moisés, você vai estabelecer aqui uma lista que eu vou te dar, e não é você que vai escolher, sou eu. Você só vai escrever aquilo que eu vou te dar, e você vai relacionar aqui os animais que eu quero que se coloque na lista do sacrifício. Não vai se colocar bode, não vai se colocar ave de rapina, não vai se colocar porco, não vai se colocar urubu, mas o cervo, a gazela, a corça, a ovelha, a pombinha, a rolinha, vai se colocar. Por que que Deus estabelecia estes tipos de animais na listagem do sacrifício? Porque Deus não queria animal sujo. Vai apertar um pouquinho, mas vai dar tudo certo. A gente está vivendo numa época chamada ditadura das aparências. E nada mais do que uma aparência para impressionar alguém. Hoje o que você veste, o que você come, o que você calça e o que você anda, diz quem você é. Sim ou não? As aparências. Aí logo o salmista faz uma pergunta: Senhor, quem morará no teu reino? E quem habitará no teu santuário? Aí a pergunta veio, a resposta desceu: quem é puro de mão e limpo de coração. Deixa eu dizer uma coisa, a primeira característica aqui é pureza.
A primeira característica aqui, essa mulher, ela só foi estabelecida como discípula por causa da sua pureza. Pureza de mente, pureza de boca, pureza de vestes, pureza de índole, pureza de natureza. Deus foi muito criterioso com relação à pureza dos animais. Deus disse para Moisés: Moisés, quando você for sacrificar e mandar o sacerdote trazer um sacrifício para mim, seja criterioso. Então, antes do sacrifício ser oferecido, tinha um indivíduo lá que ele se chamava inspecionador de animal. Qual era o papel desse cara? O papel desse homem era inspecionar o animal. Então o animal chegava, quando o animal passava pela mão daquele que vinha sacrificar, antes de chegar na mão do sacerdote, ele pegava o animal e cortava em 4 partes e fazia uma análise por dentro, porque às vezes o animal vinha bonitinho por fora, mas ele tinha andado quilômetros e quilômetros e quilômetros, e tinha machucado todos os seus órgãos por dentro, às vezes estava canceroso por dentro, e aí quando colocava na mesa do altar, o sacerdote rejeitava e dizia: tá podre. Será que a gente não está vivendo essa época? A época de belas roupas, a época de cultos até mesmo bem administrados, até mesmo de reuniões sociais muito bem etiquetadas, e temos gente de toda natureza, porque a igreja de antigamente não tinha tanta gente formada como tem hoje. Hoje dentro da igreja a gente tem psicólogo, tem juiz, tem doutor, advogado, médico, veterinário, profissional autônomo, a gente tem engenheiro, arquiteto, piloto de avião, aeromoça, a gente tem quem fala inglês, francês, quem viajou, quem faz intercâmbio. Só que a gente está vivendo uma época de uma igreja cheia de gente vazia. Tem tudo por fora, mas por dentro está vazio, está oco, não tem mais poder para expulsar demônio, não tem mais garra para evangelizar, não tem mais poder para curar o enfermo. A gente está fazendo culto para nós mesmos, congresso para nós mesmos, cantando para nós mesmos, e aí o evangelho está se definhando quando a gente acha que está passando por um avivamento. Mas essa noite o Espírito que trabalha fora quer trabalhar dentro também. Pega na mão de quem está do teu lado, que eu estou sentindo a autoridade dessa palavra. Me ajude a pregar. Orecalabaxaia. Diga para quem está do teu lado: esse fogo que arde fora tem que arder dentro. Esse culto que aqui dentro tem que ser lá fora. Não pode ser só varão no dia do congresso. Não pode ser crente apenas no horário de culto. Tem que ter poder no ônibus, no trem, no avião. Tem que ser cheio. Cheio. Olha para cá. Primeira coisa que a gente olha aqui, ó, é que essa mulher ela tem pureza. Pureza por quê? Porque a gazela ou o cervo, ou como queira, gazela, cervo, corça, é da mesma família. É um animal puro. Esse animal, se você estudar sobre ele, estude depois. Se você estudar, você vai ver que ele passa no meio dos chacais e não se suja. Jesus era assim, andou com um beberrão, mas não bebeu. Andou com prostituta, mas não se prostituiu. Andou com ladrão que era publicano, mas não virou ladrão. Porque quem é santo não muda. E deixa eu falar uma coisa aqui, que eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus.
Mas eu preciso falar porque eu estou entre família aqui e eu preciso falar. A gente está vivendo uma época em que as coisas estão transtornando os seus valores. E que a gente está vivendo um período que a gente não sabe mais quem é e quem não é. Porque se desintegrou a tal ponto que a falta de pureza fez com que as pessoas perdessem a identidade. Mas gazela sempre será gazela. Gazela não vai virar urubu. E corça nasceu corça e vai morrer corça. Ei, minha filha, por favor, você nasceu crente, morra crente. Se aceitou o evangelho dessa forma, continua assim, não precisa mudar. A gente vai pondo tanta coisa que não tem nada no evangelho. E a gente vai vivendo uma época em que isso está entrando dentro da Assembleia de Deus. A gente está colocando coisas que nunca teve na palavra. Indulgências da Idade Média que estão querendo infiltrar nos nossos cultos. A Assembleia de Deus é genuína. Nós não precisamos de papelzinho, de aviãozinho, de folhinha. A gente tem a palavra, o poder do evangelho. Pureza! Pega na mão de quem está do teu lado aí, me ajuda a pregar. Diga para quem está do teu lado, mantenha essa pureza aí. Diga para ele, é essa pureza que faz a diferença na igreja. É essa glória que faz a diferença. É essas línguas que faz a diferença. Seja cheio agora. Quem quer a pureza, levanta a mão. Eu preciso um pouquinho de retorno aqui, meu filho. Me ajude, por gentileza. Eu preciso de retorno, por favor. Aleluia. Tem pureza. A segunda característica da gazela é que a gazela, além de pureza, ela tem velocidade. Segunda característica. Essa mulher aqui, ela só é discípula, porque a gente só pode ser discípulo se, em primeiro lugar, nós tivermos pureza, identidade. Discípulo é discípulo pela sua identidade. E identidade não dá para trocar. Ainda que queiramos, não troca. Deixa eu dizer uma coisa. De uma vez que você aceitou a fé, olhe para cá. De uma vez que você aceitou a fé, quando a fé te abraçou, que não é você que abraçou a fé, que se fosse nós que abraçasse a fé, nós já tínhamos soltado. Foi a fé que nos abraçou, foi a graça. Aleluia. Por isso que a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus? Esse negócio de aceitar Jesus é muito meticuloso, porque eu não tenho na minha consciência carnal condição de aceitar Jesus. É Jesus que me aceita. Quem sou eu para dizer eu aceito? Não, é o grande que diz, vou te aceitar e te escrever na minha mão e de mim você não sai mais. Olha pra cá. É por isso que quem aceita, por isso quem foi aceito pela graça, aceito pela fé, quem foi aceito pela palavra, não consegue mais desvirar, porque ele tem uma identidade. A identidade está tão implícita nele. Você se lembra de Pedro? Jesus falou para Pedro assim, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Vocês lembram disso? Lembra? O texto diz que tinha uma mulher limpando o terreiro. Ela estava limpando a varanda. Eita Deus, aleluia. E ela olhou para Pedro e disse, tu és um dele. Que é a identidade. Ele disse, eu não sei quem é. Aí um outro disse, você parece com ele. Ele disse, também não sei quem é. Mas a identidade é tão forte que o outro pegou e falou, a tua voz te denuncia, tu fala que nem ele. Irmão, quando o evangelho entra na gente,
Eu não estou falando quando a gente entra no evangelho, não, porque tem gente que entra no evangelho na mesma facilidade que ele entra, ele sai. Mas quando o evangelho entra, pá! Ainda que ele queira desviar, ele não consegue. Eu não sei se vocês são assim, mas eu já passei por esse momento. A gente levanta e tem dia que você diz: não vou para a igreja, hoje eu não vou para o culto, hoje eu não dirijo, hoje eu não prego. Mas vai dando 5 horas, 6 horas da tarde, parece que a casa fica pequena, tudo que você tinha para fazer acabou. Televisão não dá certo, filho não dá certo, nada dá certo. E você luta, luta, luta. E quando vai dando 7 horas, você quer saber? Vou para a igreja. Vem, senta lá atrás. Não toca na banda, mas faz um trombone bem grande. E fica lutando com o Espírito Santo. Mas depois as águas do Espírito vai te tomando. Eu conheci um pastor amigo nosso lá em São Paulo, que ele disse um dia: quer saber de uma coisa? Hoje eu desvio e não quero mais saber de nada. Desisto de tudo. Ele já estava muito tempo fora da pista. Disse: quer saber? Hoje eu vou para o baile. Pegar um baile aqui na cidade e vou embora. Trocou a roupa, não avisou nada para a família e foi para o baile. Foi para a boate da cidade. E chegou lá, sentou, aquelas luzes coloridas. Ele já não sabia mais dançar, que já fazia tempo que estava na igreja. Sentou no balcão e ficou olhando, tinha uma moça se exibindo. E ele chamando a moça: vem cá. E a moça: vem cá. E as luzes muito escuras, misturadas: vem cá. Quando a menina chegou perto, a menina era filha de uma irmã da igreja dele. Disse: pastor, o senhor veio me buscar. Ele falou: minha filha, eu vim te buscar, vamos embora. Ele tinha ido lá para dançar, mas acabou vindo trazer outra. Porque nem para desviar presta, porque a identidade entrou. Toca em quem está do teu lado e fala: Jesus te chamou com força. Segunda característica do discípulo e da igreja. Essa mulher aqui, o nome dela é Tabita, que a Tabita quer dizer a gazela ou a corça. A corça tem primeiro a pureza, que é a identidade. Segundo, ela tem velocidade. O cientista diz que a gazela ou a corça ou o cervo, ele anda no campo com aproximadamente 70 km por hora. E eu demorei para entender aquele texto que Paulo escreveu: correis com paciência. Demorou eu entender no meu espírito o que Paulo quer dizer. Porque para mim, quem corre está com pressa, mas Paulo manda correr com paciência. Aí eu endoidei. Paulo disse: corra a carreira que vos está proposta com paciência. Aí depois eu fui olhar em outras traduções. Eu entendi que essa paciência que Paulo está falando não é a paciência da vagareza. Paulo está falando da paciência, da perseverança. Ou seja, Paulo estava querendo dizer: estabeleça ritmo na sua carreira. Alguém aqui já assistiu uma maratona? Quem já assistiu maratona aqui, levanta a mão para eu ver. Cadê? Todo atleta que corre, ele começa num ritmo e termina no mesmo. Ele não aumenta e nem diminui. Era isso que Paulo estava falando. Põe ritmo na tua vida. Põe ritmo nesse teu culto. Põe ritmo nesse teu glória. Põe ritmo nessa tua adoração. Tem gente que o pregador falta suar a meia para sacudir ele, para dizer: dá glória a Deus, infeliz, faz alguma coisa. Mas ele não tem ritmo, ele está amarrado. Estamos vivendo uma época de gente presa dentro da igreja, amarrada de pés e mãos. Mas a igreja primitiva, ela era uma igreja como a gazela. Nada prende um crente solto. Prova não prende crente, doença não prende crente, inveja não prende crente, macumba não prende crente.
morre. Nós precisamos de uma igreja solta. Eu não estou dizendo de uma igreja solta economicamente, eu estou dizendo de uma igreja solta espiritualmente. Porque quando a igreja é solta espiritualmente, a igreja não precisa ter muita coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor Balarim está aqui, está como nosso pai. Ele sabe muito bem do que eu estou falando, porque começou o evangelho muito primeiro do que eu e do que muitos que estão aqui. A Assembleia de Deus, quando começou, não tinha essa infraestrutura que nós temos. A gente tem data show, tem bateria, tem guitarra, tem teclado. Sabe qual era o instrumento dos crentes de antigamente? Era uma gaitinha na boca, era um acordeon. Quando tinha microfone dava glória aqui, saía aleluia na caixa. Mas a igreja era poderosa, nada segurava a igreja, nada. Hoje a gente inventa tanta moda, é peça, é jogral, é tanta coisa, faz tanto movimento e não acontece mais nada, porque está faltando a igreja ser solta, porque está presa no formalismo, está presa numa liturgia engessada. Hoje Deus me trouxe aqui não foi para brincar, Deus me trouxe aqui foi para te soltar. Seja solto, solto. Pega na mão de quem está do teu lado aí e fala para ele: vai ficar preso ou vai se soltar? Abre a boca, abre a boca, levanta a mão alto, solta o glória, vem comigo. Um glória chama outro glória. Jesus vai soltar alguém aqui. Seja solto agora. Que igreja é essa? Igreja solta. Uma igreja solta. Eu estou falando de uma igreja livre. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se Daniel Berg com Navingre, os nossos missionários, viessem aqui no Brasil hoje, eles teriam vergonha dos nossos cultos. Porque me deixa dizer, infelizmente, nós nos prendemos a uma liturgia engessada. E muitos de nós queremos colocar o Espírito Santo dentro de uma cartilha. Para que o Espírito Santo ande dentro da cartilha. Mas eu tenho que te dizer que o Espírito Santo, ele é vento. E deixa eu perguntar aqui, alguém já tentou segurar vento? Se pegar aqui, ele solta lá. Ninguém segura. Os padres tentaram calar a boca dessa igreja, não conseguiu. Os macumbeiros tentaram calar a boca dessa igreja, não conseguiu. Agora está vindo o Irã tentando calar a boca dessa igreja, também não vai conseguir. Porque se fechar os nossos templos, a gente congrega dentro das casas. Se fechar as casas, a gente congrega dentro da cela. Se fechar a cela, a gente congrega dentro das covas. E se matar a gente nas covas, a gente congrega lá em Jerusalém. Mas ninguém cala essa igreja. Ninguém. Na mão de quem está do teu lado aí, me ajuda a pregar, minha voz já está indo embora. Oremaia, Olemachandaraia. Olha para a cara desse crente pentecostal, segura na mão dele e diz: ninguém te segura, ninguém te segura, ninguém te segura. Seja solto agora, solto agora. O Espírito vai começar a renovar.
solto. Mas ela corre. Tem dificuldade. O país está em crise, mas a igreja está em Cristo. É lógico que como instituição a gente precisa do dinheiro, mas a igreja, estou falando da igreja, eu não estou falando da instituição, eu estou falando do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não depende do dólar. O corpo de Cristo não depende de quem está no poder. O corpo de Cristo não está preocupado se vai ter impeachment ou se algum outro partido vai assumir. O corpo de Cristo é imaculado. Xalaia. Vou dizer para você o que é ser solto. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos na prisão. Para terminar. E o texto diz que por causa do evangelho, eles foram pegos e ficaram presos no cárcere interior. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Quando a Bíblia fala que eles foram presos no cárcere interior, é porque no cárcere interior só ficava preso bandido de alta periculosidade. No cárcere interior só ficava preso bandidos perigosíssimos. Aí o guarda se assentou em cima da prisão e perto da meia-noite, Paulo olhou para Silas e perguntou para Silas: tá presa a mão? Tá presa. Tá preso o pé? Tá preso. As costas têm vergões? Tem. Apanhou bastante na cara? Apanhou. E a boca? Tá solta. Aleluia! Pergunta para quem tá do teu lado aí, a boca tá solta? Pergunta para ele aí. Pergunta aí, sacode ele aí. Pergunta para ele, tua boca tá solta ou tá presa? Xalamaia. Alamaná, salaia. Teve gente que desde a hora que o culto começou, tua boca tá presa, mas o anjo vai soltar ela aí agora. Paulo olhou para Silas e ele disse: então tu canta e eu oro. Oh, aleluia! Naquele tempo não tinha harpa cristã, mas vamos pensar que eles começaram a cantar: poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos renovar, também nos renovar, ó vem, sim, vem. E um cantava, e outro orava, e um cantava, de repente. Diga para quem, vira para quem está do teu lado e fala: é de repente. Fala para ele: é de repente. De repente Deus vira teu cativeiro. De repente essa enfermidade é curada. De repente esse demônio sai. De repente essa depressão vai embora. Xalaia. O texto diz que de repente. Olha pra cá. Olha pra cá. Se der um terremoto aqui embaixo, o que acontece com o teto? Responde. Cai. Mas lá não. A Bíblia diz que deu um terremoto embaixo. Vou explicar como é que Deus fez. Deus se curou em cima e ó, sacudiu embaixo. Aí o fenômeno da velocidade foi que todas as portas do cárcere se abriu, porque Jesus é o único que prende de porta aberta. Vai numa prisão e abre as portas da prisão para tu ver o rebuliço que os ladrões fazem. Sai todo mundo correndo. Mas naquela noite, a Bíblia diz que as portas ficaram todas abertas e os presos tudo tremendo de medo. E Paulo falou: ninguém sai!
carcereiro disse: fique em paz, que todos nós estamos aqui. E tu quer Jesus? O carcereiro levantou a mão e disse: também quero. Velocidade. Terceira e última para terminar. A terceira característica dessa mulher aqui, no contexto bíblico, como uma corça, como um cervo ou como uma gazela, é que a primeira, ela tem identidade. Repita comigo, diga identidade. Diga: a verdadeira igreja, tem identidade, tem velocidade e tem cheiro. A gazela ou o cervo, ela tem um predador na selva. Quem é o predador da gazela? É o leopardo. E como é que o leopardo descobre que a gazela está no cervo, ou que a gazela está no campo? Pelo cheiro. Agora pergunta para mim: pastor, mas como é que ele descobre o cheiro? Porque ela está em movimento. Está preparado para ouvir? Satanás Satanás não persegue quem não está em movimento. É por isso que quanto mais tu orar, mais luta tu vai ter. Quanto mais você se envolver, mais o diabo vai querer te perturbar. Porque enquanto mais você estiver em movimento, mais o cheiro de Cristo vai fazendo assim, ó. A igreja tem cheiro. E deixa eu dizer uma coisa: vamos sair das quatro paredes. Eu espero que esse grupo que tenha sido levantado aqui não seja apenas para os senhores ficar de terno e gravata aqui dentro. Porque conjunto para cantar dentro das nossas igrejas a gente já tem bastante. Já tem um adolescente, coral, orquestra. O que não falta na nossa igreja é conjunto. Se vocês estão aqui para pôr uniforme, para cantar mais um hino, eu tenho tristeza em lhes anunciar que vocês estão em falência. Porque o nosso movimento não pode ser aqui dentro. O nosso cheiro não pode ser aqui dentro. Nós estamos tão abafados com o nosso cheiro aqui dentro, que a gente está brigando aqui dentro por carga. Por isso que está presbítero brigando com o diácono, diácono brigando com o evangelista, evangelista brigando com o pastor, pastor brigando com o porteiro, porque cada um quer um cargo aqui. Sai para fora e começa a exalar cheiro. Quando a gente começar a exalar cheiro, o predador vai vir, mas os que estão necessitados vão vir por causa do cheiro. Eu termino esta mensagem aqui hoje. O texto diz que essa mulher ficou tão famosa, e ela não ficou famosa porque ela fez propaganda, ela ficou famosa por conta do cheiro que ela soltava. Porque tem gente que falta colocar a melancia na cabeça e dizer para o pastor: me reconhece que eu tenho ministério. Adula o pastor, vai na casa do pastor, dá oferta para o pastor. Eu lamento te informar, você tem tudo, mas você não tem cheiro, você não vai. Porque aqui não é quem dá, aqui é quem tem cheiro. Ela tinha tanto cheiro que a Bíblia diz que as viúvas da cidade procuravam ela para que ela as vestisse. Irmão, quem é que não quer andar com quem é cheio do Espírito? Quem é que não quer andar com quem é solto na palavra? Quem é que não quer andar para ver coisas espirituais? Nós precisamos soltar cheiro. O cheiro de Cristo, o cheiro da autoridade. Precisamos operar milagres, precisamos fazer maravilhas. E esta noite eu termino esta mensagem dizendo que se Deus te levantou, ninguém vai parar teu ministério. Levanta a tua mão, que isso aqui é profético.
Levanta a tua mão, porque isso aqui é profético. Eu já vou terminar esta mensagem, mas eu preciso profetizar. Estou pregando aqui para ministros de Deus, homens de Deus e mulher de Deus, que alguma coisa está querendo parar o teu caminho. E te diz o Senhor: o cheiro da minha graça vai te fazer chegar longe. Se você puder, põe a mão em quem está do teu lado e diga: o cheiro da tua graça, diga: o cheiro do teu ministério vai chegar longe. Profetiza para ele aí. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quem tem cheiro não morre antes da hora. Ainda que o predador venha para abocanhá-lo. Ainda que o predador venha para abocanhá-lo. Quem tem cheiro não tem dificuldade. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou terminar. Não me informaram do horário, senão eu já teria parado. Me informaram agora. A igreja fica de pé. Olhe para cá. Aleluia. Quem tem cheiro, mantém a sua postura. Ainda que o predador venha para abocanhá-lo, ele mantém. E ele não vai antes da hora. Glória a Deus, aleluia. O texto diz que essa mulher, mesmo envolvida com a obra, ela ficou doente. Mesmo ela envolvida com a obra, ela veio adoecer de maneira que morreu. E aí quando Pedro ficou sabendo, o texto diz que Pedro, ao saber, disse: manda ela para o cenáculo. Ou seja, as obras dela não permitiria diante de Deus que ela morresse. Aleluia. Porque ela precisava estabelecer o que tinha terminado, o que tinha começado. Eu estou pregando para alguém aqui que começou um ministério, e o cheiro do teu ministério está indo longe. Mas o predador está vindo para te abocanhar. Esse predador pode ser o desemprego, pode ser a enfermidade, pode ser uma crise, pode ser uma fatalidade. Mas eu tenho uma notícia para te dizer. A gazela, ela tem algo muito surpreendente. A história conta que quando a gazela percebe que o predador vem para pegá-lo, ela procura logo as águas. Por isso que o salmista disse: como o cervo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira. Porque quando a gazela vê que o predador está vindo para abocanhar, a gazela enfia, mergulha-se dentro das águas. E o leopardo não entra na água. Quando ela chega, entra dentro da água, o leopardo perde o faro. Porque as águas de Deus, a palavra de Deus, esconde quem faz a obra. Te diz o Senhor na minha boca que tu não morre antes do tempo. Tu não vai perecer, porque as minhas asas vai te esconder. E eu quero perguntar aqui: quem tem ministério e precisa de uma renovação, você tem coragem de vir aqui? Vem cá que eu quero orar por você. Vem cá, sai do seu lugar. Você tem uma chamada e você sabe que você precisa se desprender nesta qualidade. Vem cá. Glória, glória. Aleluia. Olhe para cá. Não perca a tua pureza. Não perca a tua identidade. Não perca a tua velocidade. Também não perca o cheiro de Cristo. O Espírito vai derramar poder aqui nessa noite. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Oh glória. Pai bendito,
Aramalabashou. Graças nós te damos pela tua palavra. E queremos te pedir agora, solta o teu povo com velocidade para fazer a tua obra. Oremahai. É uma noite de renovo. É uma noite de autoridade. Começa a desprender os teus servos agora. Você que é batizado no Espírito Santo, eu quero te autorizar. Ore comigo em línguas estranhas agora. Remanande kovashaya. Eremando ki alabashara mahai. Levanta a tua mão. O Espírito vai te tocar agora. Eremahande kovashandehai. Seja cheio agora. Receba as qualidades de um obreiro, de uma obreira, agora! Solta o dom de Deus aí, solta! Solta o dom de Deus aí, solta! Eu te dou 1 minuto para você abrir a tua boca. Se tem alguém batizado no Espírito Santo, vem comigo! Vem, vem, Renamai, Xanamanaia, Recantanamanda Calabaxaia, Remando Kemandahai. Olha o Espírito soltando, olha o Espírito levantando, olha o Espírito purificando. Abraça teu companheiro aí. Abraça a tua companheira e diz: ninguém te prende mais. Abraça ele. Abraça ela. Diz: ninguém te prende. Quem te chamou foi o Senhor. Aleluia. Volte para o seu lugar.